começar a nossa aula número 15. Agora a gente está entrando no módulo 4, nosso último módulo. Já falamos sobre os conceitos de gestão, sobre gerenciamento de comunicação e equipes, já falamos sobre estratégias de gestão de projetos e agora a gente começa a falar exatamente sobre dois modelos para a gestão de projetos. Esses dois modelos eles são caracterizados pela diferença e que em alguns casos podem ser complementares. Qual a diferença entre eles? Um é conhecido como gestão tradicional e o outro é uma gestão ágil de projetos. Nesse momento a gente vai ver o primeiro, que é a gestão tradicional de projetos. Esse modelo é chamado de PMBOK. Qual que é a nossa agenda para esse modelo? A gente vai falar sobre a definição dele, sobre como funciona a filiação ao PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, quais as fases do projeto, que a gente já viu uma introdução breve lá no começo do curso, o ciclo de vida do projeto, e agora a gente entra em detalhamento, assim como as áreas de conhecimento. Muito bem, falando então do PMBOK. A definição do PMBOK diz o seguinte aqui. O PMBOK nada mais é do que um conjunto de padrões, melhores práticas, terminologias e orientações que são aceitas como normas para o gerenciamento de projeto. Ele diz aonde foi desenvolvido, que foi desenvolvido pelo PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. É uma organização internacional e, na verdade, ele surgiu primordialmente para que os gestores tivessem um corpo, que eles pudessem se apoiar em regras claras, em áreas claras, em fases do projeto. Por que isso aconteceu? Porque até a década de 60, quase na década de 70, a gestão de projetos ela era muito empírica. Isso fazia com que cada um adotasse um método diferente para gerenciar projetos. Isso não dava uma padronização. E isso era muito complexo para as empresas. Com a definição do PMI, desse PMBOK, que nada mais é do que um corpo, que eles chamam de corpo, um corpo que tem um conjunto com áreas e fases bem definidas, isso iria dar um chão para que o gestor de projetos pudesse se apoiar e, a partir daí, começar a gerenciar os projetos. E até depois desse também surgir modelos para medir quantitativamente se esse projeto estava caminhando bem ou não. Então, essa foi a função inicial do PMBOK. Para que a gente possa utilizar essa metodologia, esse framework, é necessário se filiar. Então, você pode se filiar, fazer a certificação, ter uma certificação de gerente de projetos que usa o PMBOK, ser filiado ao PMI. Tem alguns custos aí para você se tornar membro dele, tem as informações no site onde você pode se informar, inclusive os valores para certificação. Como funciona isso? Você se afilia a essa instituição, baixa um material, eles vão te fornecer material para que você estude e depois faz o teste online para que você possa obter essa certificação. E aí você vai ser um gerente de projetos certificado para utilizar essa metodologia. Qual o ganho que eu tenho, Afonso, em ter uma certificação dessa daí? Hoje em dia, para ser gerente de projetos, muitas empresas pedem esse tipo de certificação. Por quê? Porque cada vez mais a gente exporta software, exporta tecnologia e as empresas de fora do país, toda vez que vêm aqui buscar mão de obra, eles solicitam algum tipo de certificação. E essa é uma certificação internacional, o que garante que você está dentro dos padrões aceitáveis internacionalmente para poder atender as demandas dessas empresas. Quais são os envolvidos dentro desse modelo de gestão de projetos? Aqui a gente tem algumas figuras que participam desse modelo. Então tem o gerente de projetos, a equipe do projeto em si, o cliente, a organização envolvida, a empresa envolvida, e o patrocinador do projeto. Então nós temos essas figuras. Depois a gente vai ver um outro modelo, que é o modelo ágil, que tem as figuras parecidas, mas também com funções um pouco diferentes. E nesse modelo, quais as fases de projeto? Então nós temos aí a fase inicial, a fase final. E tem um gráfico que mostra os recursos alocados, o uso desses recursos. O uso dos recursos na fase inicial, ele é muito pequeno. Por que é pequeno, Afonso? Pelo seguinte, na fase inicial o que a gente precisa? De um analista, que ele vai até a organização e vai fazer o levantamento de requisitos, vai entender como as coisas funcionam, e vai ter um gestor de projetos, que esse analista vai ficar alimentando o gestor com toda a descrição da análise que ele fez, com todos os requisitos que ele está levantando, para que o gestor comece a montar a EAP. Lembram-se da EAP?
para que a EP depois se transforme no cronograma. Então, esse momento inicial é o levantamento e planejamento. Depois, a intermediária, ela passa a ser o desenvolvimento, né, a implementação. Aí sim, a carga de trabalho aumenta, os recursos aumentam, né, o trabalho prático, né, a mão na obra já está sendo colocada em prática. Isso vai se encaminhando depois para o momento final, até chegar à parte da entrega. Vamos ver em detalhes cada uma dessas fases do projeto. Nesse gráfico aqui a gente vê que as fases do projeto a gente tem inicial, intermediária e final. E aí, para esse modelo tradicional, ele tem ali na sua fase inicial ó, a ideia. Então, olha, qual que é a ideia? A ideia é o quê? O escopo. A gente já viu isso. O escopo é o que faremos, perfeito? Sabemos o que vamos fazer, fomos lá, fizemos a análise, levantamos os requisitos que vão ser necessários. Eu já falei sobre requisitos, mas o que são os requisitos? Olha, o que eu preciso desse sistema? Eu preciso de um sistema que faça controle, né, para a alimentação de aves. Joia. Como esse sistema vai funcionar? Alguém vai ter que ir lá, né, vai ter que mediar e colocar certinho quais são os componentes da ração que vai ser utilizada, e o sistema vai fazer automaticamente, vai granular essa ração e vai distribuir lá para as aves. Joia. Parece um sistema simples, mas não é, porque se houver um erro de cálculo ou algo assim, né, você pode causar um grande prejuízo lá para esses animais. Então, esse sistema tem que fazer isso adequadamente. Quais são os requisitos? Que ele faça o cálculo, que ele saiba quais são os componentes utilizados, que eu possa fazer a correção se houver muita acidez, né, se o pH está ácido demais ou menos. Então, tudo isso é levado em conta na hora de desempenhar um sistema desse. Eu entendo alguma coisa disso? Praticamente nada. Quem entende disso? O cliente. Esse é o segmento de negócio dele. É ele que eu tenho que ouvir. Ele que vai me passar as bases, as regras, para que eu possa implementar isso no sistema. Ok? Então, essa é a fase de levantamento de requisitos. Peguei os requisitos, fui lá para o planejamento. Olha, vamos demorar tanto tempo para desenvolver um sistema que faça isso. Joia. Qual que é o passo agora? Lembre-se aí, ó, termo de abertura. É praticamente o passo inicial da fase inicial. Então, vou lá, consolido esse termo de abertura, mostro para o cliente, olha, já criamos o nosso cronograma, a EAP deu origem a esse cronograma, temos aqui quando vai começar, quem vai fazer, quanto vai custar, né? Tá todas as informações aqui. Vamos começar o projeto? Aí ele vai olhar e vai falar, perfeito, podemos começar o projeto. Então, vai assinar e o projeto, então, tem início, ok? Nesse termo de abertura, faça a declaração de escopo, depois o planejamento, né, o cronograma e tudo mais, e aí o projeto vai seguindo até chegar lá no final, que também tem outro termo, né, que vai ser o termo de entrega, que ele vai assinar dizendo, olha, o projeto está funcionando bem, está tudo certo, o sistema está funcionando, foi testado, estamos felizes. E aí, para a equipe, qual que é a etapa que vem? Aquela celebração. Lembra-se que eu falei da comemoração? A equipe vai lá comemorar, né, vai fazer um churrasco, vai conversar sobre o que foi bom, o que não foi, qual o próximo projeto que nós vamos trabalhar, o que eu gostei, o que eu não gostei, tudo isso é levado em consideração. E dentro das fases do projeto? No gráfico anterior foi mostrado desde o inicial ao final, e aqui eu tenho alguns documentos que são muito importantes. Isso é interessante ver nesse gráfico um pouco mais colorido aí, ó. Então, na iniciação, eu tenho o termo de abertura do projeto. É o primeiro documento a ser formulado. Depois, no planejamento, a EAP. Percebam que a EAP está nos perseguindo nessa disciplina desde a primeira aula. Então, desde lá, a gente vem falando da estrutura analítica do projeto. Estrutura analítica do projeto. Porque é entender o escopo, criar as atividades. Isso é a gestão de projetos na sua plenitude. Durante a execução, as entregas do projeto. A cada nova entrega, eu tenho que ir formalizando isso também. Imagine que esse sistema que eu estava falando, de alimentação de aves, ele tem um módulo lá que é para cadastrar os produtos. Joia. Construímos o módulo está pronto, vamos mostrar para o cliente. Olha, esse é o módulo, você vai colocar todos os ingredientes que são utilizados na ração para a alimentação das aves. Joia. Tem como testar isso? Vamos testar. Testou, coloca a medida, quanto pesa em grama, como faz a formulação. Pronto, ó, esse módulo funcionou perfeitamente, ele calcula tudo, os cálculos estão corretos. Assina aqui, porque esse módulo funcionou bem. Vamos para o próximo módulo, que vai ser o módulo que vai automatizar a rotina, beleza. Próximo módulo, quando estiver pronto, assina de novo também. Tá? Afonso, esse método tradicional está me parecendo um pouco chato, porque tudo tem que ficar assinando? Sim, e no ágil também. Muitas vezes a gente confunde, acha que o modo ágil ele é mais divertido de trabalhar ou algo assim. Não, ele também tem a seriedade baseada na formalização. Porque se você não formalizar essas etapas, no futuro você pode vir a ter problemas. Né? Não se esqueça disso. Em seguida, o monitoramento.
Eu estou falando de cada uma das fases, tá? Então a gente passou da iniciação, planejamento, a execução, agora o monitoramento. O que é o monitoramento? É acompanhar o projeto. Mas o que é acompanhar o projeto? Cronograma. Simplesmente acompanhar o cronograma e ver se os marcos estão sendo atingidos. A gente tinha que desenvolver o primeiro módulo até o final desse mês. Está dentro do prazo? Tá. O mês ainda nem acabou e a gente já está mais do que na metade do desenvolvimento. Perfeito, a gente está indo muito bem. Tem que entregar até o final do mês. A gente tem praticamente só uma semana de trabalhada, né? Isso foi muito ruim, teve problema e tudo mais. Precisamos dar um gás, precisamos aumentar a carga de trabalho, precisamos ver como corrigir isso daí. Então, monitoramento é isso. Ficar de olho no cronograma e ver o que precisa ser melhorado, beleza? Depois, então, a gente vai para a etapa de encerramento. Aí você vai dizer, já sei, mais um documento para assinar. Exatamente isso. Na etapa de encerramento, vai chegar lá, cliente, tá tudo ok? Tudo ok. E outra coisa, pessoal, não se esqueça, toda vez que você estiver concebendo um projeto, quem vai dizer se o projeto está concluído é o cliente, é o contratante. Nunca é quem está desenvolvendo, nunca é você que vai dizer, olha, pronto, o projeto terminou. Não, quem vai dizer é o contratante. Ele vai dizer assim, olha, testei, está tudo ok. Testou tudo? Testei. Então está aqui, ó, um formulário de teste. Crie o seu formulário de teste para mostrar que ele testou todos os módulos. Módulo 1, foi testado? Quem testou? Ah, foi o pessoal lá que faz a alimentação do sistema, eles que já conhecem os produtos. Então pede para eles verem mesmo se está testado. Testou? Tá ok. Então pede para ele assinar, né, dizendo que ele testou. Pronto. E o outro módulo, que era o módulo de execução, né? Não, foi também testado. O funcionário também tem que assinar. Então, para cada coisa que for testada, assine, guarde todos esses documentos, para que depois o documento final seja o termo de encerramento, onde a empresa assina, você fecha essa parte de documentos, olha, está tudo assinado, terminamos, o projeto está funcionando. Isso indica que o projeto encerrou? Aí eu vou dizer uma coisa para você, quase nunca, né? Porque o cliente sempre depois vai querer alguma melhoria. Olha, eu gostei, o sistema está perfeito, está maravilhoso, mas essa tela aqui, não dá para aumentar uma coluna? Ou então faltou um campo? Ou um pequeno relatório que ficou faltando? Dá para fazer? Dá, é possível otimizar, é possível melhorar, é possível ampliar. Só que para cada mudança dessa, é um novo cronograma, é uma nova iniciação de processo. Novamente a gente percorre essas fases para que tudo fique documentado e para que haja entendimento entre as partes. Para que a parte contratante entenda que ela está contratando um serviço e precisa pagar por isso, e para que a parte que vai desenvolver esse sistema entenda que ela tem data de início, meio e fim para entregar esse resultado, né? Isso fica formalizado, fica muito mais fácil trabalhar assim. Essas são as fases. Para cada uma delas, um documento que tem que ser entregue. Ali embaixo a gente vê, né, o iniciamento, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Também tem cada uma das etapas, né, que a gente viu ao longo dessa disciplina, que a gente detalhou ao longo da disciplina, né, e os documentos que têm que ser entregues. Siga esse modelo, né, se foque, né, na entrega desses documentos e você vai ter muito menos possibilidade de apresentar problemas por falta de documentação ou mesmo por etapas que não foram bem concluídas por problemas de comunicação, esse tipo de coisa que geralmente acontece em gestão de projetos. Vimos as fases, vamos ver os processos então. Os processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Nesse gráfico que a gente acabou de ver colorido, ele mostra certinho. A abertura com a declaração inicial, né, mostrando lá o escopo e os recursos. O planejamento é a elaboração do plano de gestão, perfeito. A execução é a equipe que vai fazer, como vai fazer e tudo mais. O monitoramento, simplesmente olhar o meu cronograma e ver se eu estou fazendo tudo certinho. O encerramento, finalizar a atividade, contrato, assinou, adeus. Está tudo perfeito, tudo funcionando maravilhosamente bem. Se for começar alguma coisa ou se for alterar alguma coisa, nos chame novamente, vamos abrir novamente o termo de abertura, vamos começar novas atividades, ok? Esses são os processos, né? Então tem lá o custo e o tempo. Agora eu estou pensando no custo e não na quantidade de recursos. Perceba que o custo, né, no começo ele não é tão alto, a execução ela é mais custosa, porque envolve, né, mais membros da equipe, mais recursos nisso daí. O encerramento também, um pequeno custo. E o planejamento, percebam que ele faz uma curva acentuada no começo, que é onde o gestor do projeto ele vai receber todos os requisitos, montar o cronograma, acompanhar as atividades, e aí para frente ele vai só acompanhando, então o custo desse acompanhamento ele vai caindo até chegar lá no final do projeto. Os processos que envolvem essa gestão de projetos
dentro da metodologia tradicional, né, do PMBOK? A iniciação, planejamento, execução, o seu controle e, por fim, o encerramento. A iniciação é a fase inicial, é aquilo que a gente já comentou bastante, já falou como ela funciona, que você vai, faz o levantamento de requisitos e dele gera os documentos e o termo de abertura. No planejamento, o gerente de projetos senta com o analista e muitas vezes com a equipe também, né, para montar esse cronograma de atividades baseado na sua EAP e dizer, olha, quem vai fazer o quê? E aí vem uma questão. Nem sempre o gestor de projetos ele é detentor do conhecimento da tecnologia que vai ser utilizada. Ele não conhece a fundo, por exemplo, a linguagem X, que vai ser usada para desenvolver o site da empresa. Mas ele conhece suficientemente para atribuir responsabilidades. Então ele sabe qual é o recurso que mais domina essa tecnologia. Sabendo disso, ele vai atribuir esse recurso a esse desenvolvedor, essa atividade, e o desenvolvedor é capaz de dizer para ele, olha, para fazer isso, você colocou aí 3 dias, mas 3 dias não é suficiente não. Eu vou precisar de pelo menos 5 dias. Ah, ok. Então faz os ajustes para o cronograma ficar o mais correto possível nessa etapa de planejamento. A execução. A execução é o momento de mão na massa, que o pessoal vai desenvolver, vai começar a apresentar os protótipos, se for o caso de apresentação de protótipos semanais, ou seja, qual o método que você acabou pensando para mostrar resultados, né, periódicos ao cliente. Uma coisa importante, durante a etapa de execução, não se afaste muito do cliente. Tá? Seja no método tradicional, no método ágil, não mantenha um tempo sem comunicação muito longo com o cliente, porque isso faz com que erros de comunicação e esse afastamento de comunicação abaixe as expectativas do cliente. Ele estava esperando tanto esse sistema, ele queria ver tudo rodando, e de repente a equipe vai desenvolver e passa uma semana sem contato nem nada, ele não sabe o que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito. Então é bom que haja esse contato contínuo, essa comunicação contínua, para o cliente saber que a coisa está sendo desenvolvida. Pode ser que dúvidas surgiram durante a execução, existe a necessidade de novo levantamento de requisitos, isso é muito comum, né? Isso é muito saudável. Se a equipe de execução não entendeu algum conceito, não entendeu algum requisito, que se faça uma nova análise, né? Que o analista vá novamente até a empresa e faça o questionamento. Olha, nessa formulação, né, de componentes aqui para a ração, eu vi que tem um cálculo aqui, esse cálculo a gente simulou ele, mas a gente não está entendendo esse resultado. Pois bem, sente-se com quem faz isso, ele vai explicar detalhadamente. Ah, agora a gente entendeu, então é isso que estava faltando. Volte, refaça, né, para que o cliente entenda que o processo está continuando, ok? A parte do controle acontece desde o planejamento. Então, nesse controle, eu vou verificando se o cronograma está caminhando bem, né, se está tudo ok. E veja, assim como a execução, o controle também é passível de comunicação com o cliente. É bom que o cliente saiba que há um controle dessas atividades e que o gestor está em contato, dizendo, olha, as atividades estão caminhando bem, estamos dentro do planejado, o nosso cronograma está seguindo, né, para que o cliente seja o parceiro desse monitoramento, para que o cliente saiba que o seu projeto está caminhando bem, ok? E por fim, o encerramento, que é aquilo que eu já falei milhares de vezes, documento, 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 vai lá, pega o termo de encerramento desse projeto. Então a gente falou das fases e as áreas. Lá no comecinho dessa disciplina, eu mostrei um gráfico que ele mostrava as áreas do conhecimento, as 10 áreas, que são essas 10 áreas aqui do conhecimento. Essas 10 áreas foram implementadas por este modelo de gestão, o PMBOK, por esse corpo, né, de gestão. E são 10: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas e, no centro de tudo, integração, que é o responsável por integrar essas outras 9 áreas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando, claro, pela integração, que é essa parte central, a responsável por integrar tudo. Ele diz o seguinte aí sobre essa área, olha, essa área trata da coordenação de todas as outras áreas de conhecimento do projeto, inclui a definição, o desenvolvimento do plano de gerenciamento, a execução e as mudanças ao longo do projeto. Essa área de integração, ela nada mais é do que o ponto de onde eu vou partir para fazer com que, por exemplo, escopo e comunicação se juntem. Né? Como que eu junto escopo e comunicação? O que nós vamos fazer? É o escopo desse projeto. Comunicação, de que forma que eu comunico? Se eu juntar as duas, eu vou entender o quê? Como é que eu vou me comunicar com o cliente para definir esse escopo da forma mais detalhada possível? Pronto. Existe dentro da integração, né, uma das atividades que é exatamente essa,
a comunicação com o cliente para a definição desse escopo. Então, dentro de integração, eu tenho cada um dos passos para fazer a integração entre as áreas de conhecimento. Ajuda imensamente. Imagine que você é um gestor de projetos novato, pegou um projeto para iniciar e o pessoal disse, olha, você vai ter que usar o PMBOK. Você vai pegar, então, o PMBOK, começa pela integração, vê quais são as áreas e vai seguindo cada um dos subitens para atender a gestão desse projeto. Você vai se dar muito bem, vai gostar bastante de trabalhar com esse modelo. Vimos a primeira área, que é a integração. A segunda área é o escopo. O escopo envolve a definição e gerenciamento dos objetivos do projeto e os requisitos necessários para atingir esses objetivos. Já falamos um bocado sobre escopo. O que eu vou fazer? Pronto. Só que o que eu vou fazer é composto por algumas atividades. Nunca se esqueça disso. Eu decomponho o escopo. Ah, já sei do que você está falando, Afonso. Você está falando da EAP. Perfeito. Escopo, atividades, tarefas. EAP. Daí, cronograma. Pronto. Então, escopo é o que eu vou fazer, atividades e as tarefas. E me diz uma coisa, o escopo pode mudar? Não, o escopo não muda. Ele pode ter algumas correções ali nas suas atividades ou nas suas tarefas, mas o escopo ele é imutável. O que pode acontecer é começar um novo projeto, um novo escopo. Ou então abandonar esse escopo e criar um novo, com novas tarefas e novas atividades. Okay? Mas o escopo em si, nem pense em mudar, porque senão o impacto dele na EAP e no cronograma são intensos. Outra, o cronograma. O cronograma envolve desenvolvimento e manutenção de um cronograma viável para a conclusão do projeto. Temos aí o exemplozinho do cronograma. Eu até já tinha falado bastante de cronograma, mostrei alguns cronogramas para vocês, o que não tinha os recursos. Então, nesse aqui a gente tem quais são as atividades, a duração de cada uma delas, a dependência. Então, nesse caso, veja aí, a atividade C, ela começa depois que a A e B concluírem. E eu tenho um gráfico para fazer esse acompanhamento. Esse aqui é só um exemplozinho assim, bem simples de cronograma, mas não se esqueçam que o cronograma ele tem que ter as atividades, essas atividades têm que estar numa sequência, temos que ter os recursos necessários, o custo para esses recursos e as datas, quando começa, quando acaba. Isso implica na duração dessas atividades. Pronto, se você tiver isso, o cronograma ele já está bastante completo e aí você cria a coluna lá para fazer o acompanhamento e o monitoramento. Está perfeito. Outra área, os custos. Essa área trata do planejamento e controle dos custos do projeto, para garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento estipulado. A gente também já falou a respeito da gestão de custos, como fazer essa gestão de custos, quais as atividades que compõem a gestão de custos, mas ela está muito atrelada ao monitoramento. Na fase de monitoramento, eu não fico só vendo se a atividade está concluída e o quanto ela está concluída. Eu fico acompanhando se ela não está concluída e ainda falta um tempo necessário, quanto tempo eu vou precisar a mais? Olha, eu vou precisar de uma semana a mais. Ok. Uma semana a mais custa quanto para a minha equipe? Porque eu tenho lá no meu mapeamento dos meus recursos, cada recurso e o quanto é a hora trabalhada dele. Se eu preciso de mais uma semana, eu preciso pagar uma semana a mais para ele. Então, o custo do meu projeto está aumentando. Por isso, tem que ter esse acompanhamento. A qualidade. Se eu fizer o acompanhamento de qualidade, eu estou prestes a entrar para o CMMI. Olha só que beleza. Se eu faço o acompanhamento da qualidade dos meus processos, eu estou a um passo de fazer a mesma coisa que o CMMI faz quando ele certifica uma empresa. Porque eu tenho um gestor de projetos, esse gestor fica acompanhando e monitorando o cronograma e, ao mesmo tempo, ele vê, olha, se eu estou errando muito as minhas previsões das minhas atividades, isso não é um projeto de qualidade. Se eu estou no meu gráfico acompanhando legal, eu estou vendo que todas as atividades são dentro do prazo e não está estourando o custo, perfeito, está tudo com qualidade. Isso é muito bom. Quando eu for me certificar no CMMI, eu já dei grandes passos, já vou estar prestes a conseguir lá pelo menos um nível 3 no CMMI. Isso é muito bom. Tem um gráfico aqui só para exemplificar, o gráfico de Pareto, que mostra essa questão da qualidade. Isso é muito utilizado para indústrias, em que quanto maior é a porcentagem do que eu estou produzindo, maior a incidência de problemas que eu posso ter. Então, a qualidade nessa porcentagem acumulada, ela pode começar a cair. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado durante a produção do que eu estou fazendo e fazer o monitoramento para garantir que essa curva não caia. Outra área de gestão é a de recursos. O recurso trata do quê? Olha, ele diz o seguinte aí, ele trata da identificação, aquisição e gerenciamento de recursos, pessoas, equipamento, materiais, necessários para a conclusão
de um projeto. Quando a gente fala recurso, eu posso chamar um desenvolvedor de recurso, um gestor do projeto de recurso, uma máquina que imprime, né, em metal é um recurso. Então, tudo aquilo que eu preciso para que o meu projeto funcione bem. Porque todos eles vão ser relacionados depois do meu cronograma. Então, eu vou ter quem vai desenvolver tudo, quais equipamentos eu vou precisar, qual o custo disso tudo. Esses daí são os recursos. Temos um exemplo aqui, ó, de matriz de responsabilidade. É muito bacana que você desenvolva isso na fase de planejamento, onde você tem lá, ó, as fases, ó, requisito, funcional, projeto, desenvolvimento, todas elas, e as pessoas envolvidas. Então tem lá João, Maria, José e tudo mais. E nesse mapeamento você atribui as responsabilidades. Aí tem um exemplo aí, ó. Um é participante, é responsável, ele é requerido na revisão, ele é requerido no início, ele é requerido na comunicação. Por quê? Para evitar aquela frase que é a mais feia dentro da gestão, que é quando você vai atribuir uma responsabilidade para alguém, uma tarefa para alguém, a pessoa diz, olha, isso não é responsabilidade minha. Isso é muito ruim. É ruim de ambas as partes. Primeiro, do gestor, que não identificou qual que é a responsabilidade de cada recurso, e segundo, do recurso, que ele não está se identificando com aquela responsabilidade que foi atribuída a ele. Então, desde o começo, monte a sua matriz de responsabilidade, diz qual que é a responsabilidade de cada um, para que a gente saiba qual o recurso que eu vou precisar. Precisamos fazer uma nova análise de requisitos, né? A equipe de desenvolvimento está desenvolvendo uma rotina e teve uma dúvida. Quem que vai até o cliente conversar com o cliente sobre essa dúvida? Vai ser o próprio desenvolvedor? Não, isso não é legal. Eu não posso tirar ele do banco de desenvolvimento e mandar ele para lá, né? Ele tem tarefas a desenvolver. Ele passa isso para o analista de requisitos vai até a empresa e lá na empresa ele vai dizer, olha, tivemos uma dúvida aqui, mapeia, levanta esse requisito e traz para a equipe. Então, divide a responsabilidade, vê quem faz o quê, cria essa matriz de responsabilidade que vai ajudar bastante. Isso daqui também é mérito dessa gestão tradicional, desse modelo de gestão tradicional. Outra área, a área de comunicações. A gente já falou bastante de comunicação e eu lembro que eu dei esse exemplo para vocês, né, que eu falei aqui do 5W, 2H. Então veja aqui um modelo, ó, de comunicação usando isso daí para uma reunião. Ele tem ali, ó, né, reunião. Quando vai ser a reunião? Hoje. Depois o porquê, né? Essa reunião foi feita para uma definição dos horários do ano de 2023. Perfeito. Quando vai ser? Vai ser no dia 13/7. Ótimo. Aonde vai ser? Vai ser lá na sala de professores. Muito bem. Quem vai participar? Todos os docentes. Como vai ser isso? Vai ser presencial e vai ter um data show lá para apresentar esse quadro. Quanto custa? Nesse caso, ela não tem um custo financeiro envolvido. Mas se não tem um custo financeiro, eu tenho que dizer, né, o custo de tempo, porque tempo acaba sendo dinheiro. Então, ele vai ser das 9 às 12. Pronto. Esse aqui é um modelo de um e-mail que eu estou enviando para um grupo de professores para fazer uma reunião. Quando o professor receber esse e-mail, já tem lá o que vai ter, uma reunião, quando vai ser, o que é o motivo da reunião, quem vai participar, né, todos os professores, como essa reunião vai ser e qual a faixa de horário. Perfeita. Isso evita muitos problemas com comunicação. A pessoa está se dirigindo ao local e perguntar, onde vai ser mesmo essa reunião? Meu amigo, lá no e-mail tem, ó, vai ser em tal lugar. Né? E que horário? Tem o horário também, tem a data. Eu preciso ir? Precisa, porque são todos os professores. Ah, joia, entendi. Então está tudo aqui bem explicadinho. Ninguém vai precisar fazer um monte de perguntas, a coisa não vai ficar complexa. Mas, Afonso, isso funciona só para e-mail? Não, isso funciona para tudo, isso funciona para a vida. Né? Tudo que você for se comunicar, se você pensar nessa estratégia aí, você vai deixar de ter sérios problemas e erros de comunicação, porque depois a pessoa chega e fala, olha, não, me chamaram para reunião, mas não sei muito bem sobre o que se trata essa reunião. Sabe sim, lá no título tem. Né? Ah, eu fui chamado para um projeto, né? Do que fala esse projeto? Meu amigo, lá tem lá, projeto sobre tal coisa. Né? Então, tudo fica bem explicado, a comunicação fica muito mais efetiva. Busca esse modelo, utiliza esse modelo, vai ajudar bastante. Os riscos, a gente já falou sobre os riscos, inclusive na aula passada, né? Que vocês trabalharam e devem ter trabalhado na criação desse mapa de riscos. Trabalhem, é muito legal. Né? Faça um mapa de riscos, como mitigar esses riscos. Né? Trabalhem nisso, criem um documento de riscos, bota na pastinha de documentos, né, para ajudar depois na gestão. É fundamental para um projeto bem sucedido. As aquisições, que até então é uma coisa que a gente só viu sobre aquisições
quando falamos lá nas equipes remotas, né? O que é uma aquisição? A aquisição é o processo de planejamento para que eu traga novos recursos para o meu projeto. Esse recurso pode ser um novo desenvolvedor, um novo gestor ou um novo maquinário. De repente, a minha equipe de desenvolvimento diz assim, para desenvolver essa tecnologia eu preciso de um novo computador. Esse que eu tenho aqui está muito lento, não vai rolar. Eu preciso de um computador mais potente. Pronto. O setor de aquisições vai verificar se isso é compatível com o projeto, quanto eu vou ter que investir mais nesse projeto, né? Então, aquela minha curva de custo ela vai dar uma aumentada, né? Porque eu tenho um novo recurso sendo incluído lá no meu cronograma. Incluí, mudei o custo, já sei o quanto vai me custar, o quanto eu ia ter de lucro nesse projeto, né? Vai diminuir um pouquinho, porque eu não tinha planejado isso. Então, tudo isso tem que ser pesado. Quem pesa isso é esse pessoal da aquisições. E, por fim, as partes interessadas, né? Que também é muito chamado de stakeholders. O que são essas partes interessadas? É você mediar todos aqueles que fazem parte do projeto. O cliente que está pagando por esse projeto, o gestor de projetos, quem está executando ele, né, quem está testando, os analistas, né, então todos que estão interessados. E para que ter, né, uma área só para cuidar desse pessoal? Comunicação, para que todos estejam no mesmo barco e saibam o que está acontecendo no projeto. Basicamente é isso. Então o que é o PMBOK? O PMBOK é fundamental para a gestão de projetos, pois fornece um conjunto abrangente e padronizado de melhores práticas, terminologias e orientações que ajudam a garantir eficácia e eficiência na execução de projetos, minimizando o risco e melhorando a qualidade dos resultados de projeto. É uma frase bem bonita para dizer o seguinte: você tem todo um arcabouço na mão, tem as áreas definidas, as fases definidas. Se você fizer isso bonitinho, seguindo as fases, dentro dessas áreas e com comunicação assertiva, seu projeto tem muito mais chance de ser bem sucedido, ok? Utilize esse modelo, você vai gostar e seu projeto vai melhorar bastante. Na nossa próxima aula, a gente vai falar da outra metodologia. Falamos dessa metodologia tradicional, na próxima vamos falar sobre metodologias ágeis, vamos falar sobre Scrum, tá bom? Até mais, até a próxima aula.